Bom dia, hoje é dia 20 de maio de 2026. Já que estamos no pique, vamos terminar de gravar as lições, né? Pelo menos o que der, né? Porque já conversamos sobre tudo, né? Você vê que algumas lições se interpolam uma com as outras. 18ª lição, celeiro VAD, inferência frame a frame. Então, se a gente olhar aqui no índice, nós vamos ver que aqui na lição 11 falou bastante sobre VAD, na lição 13, né? E na lição 12 também. Então, já foi bem coberto, né? Ah, esses daqui estão sem o áudio ainda, deixa eu mandar gerar os áudios. Bom, com a mágica do corte eu gerei os áudios aqui. Vamos começar a aula 18, celeiro VAD, inferência frame a frame. Nesta lição, vamos fazer o walkthrough completo do CeleroVAD.kt, a classe que conecta o fluxo de amostras do Audio Record com o modelo ONNX e entrega uma probabilidade de fala para a máquina de estados VAD. Vamos entender por que o modelo está em Assets, o que é o State. Size igual a 256, como os três tensores são criados e fechados corretamente, e por que o State.copyoff é necessário. Duração estimada 12 minutos. Linguagem: Kotlin. Plataforma: Android. O walkthrough é como se fosse um passo a passo completo, né? Lembro que quando era criança comprava aquelas revistas que ensinava a você completar os jogos de Super Nintendo, né? Tinha um walkthrough, o passo a passo completo. O andar através, né? O modelo CeleroVAD tem cerca de 1 megabyte. O modelo Whisper tem cerca de 234 megabytes. Essa diferença muda tudo sobre como cada um é entregue ao app. O Celero fica em app/src, /main/assets como Celero, VAD, v5.onix, empacotado dentro do APK pelo Gradle. Está disponível desde o primeiro launch, sem código extra. Para 1 megabyte, o custo no tamanho do APK é aceitável. O Whisper fica em disco, baixado pelo usuário na lição 15. Para 234 megabytes, empacotar no APK criaria um arquivo que as lojas rejeitariam. Todo arquivo em Assets está acessível via context.assets.open com o nome do arquivo. Nenhuma permissão de storage é necessário. O Assets é parte do próprio APK. Então, se quisesse diminuir mais ainda, poderia tirar o ANX do Assets, fazer download, uma tela de progresso e tal. Só que aí você ia pagar em tráfego também, né? Você teria que ter, imagina assim, você tem 1 milhão de downloads. Aí dá ali 1 milhão vezes 1 mega, né? De tem que pagar o tráfego. Então, é uma escolha que você tem que fazer, né? Tem que ver se a loja rejeitaria um asset de 1 mega. Talvez não, porque às vezes você tem umas imagens de alta resolução ali, vai ter esse tamanho mesmo. Interessante que ele fala que não precisa de permissão extra, né? O Companion Object define 4 constantes. Sample, height igual a 16.000, e window, size igual a 512, são explicados na lição 4.512 amostras, dividido por 16.000 Hz igual a 32 milissegundos por janela. Model. Asset é o nome do arquivo em assets. State. Size é igual a 200. E 56, que é 2 vezes 1 vezes 128, o contrato do modelo ONNX define o tensor state com shape 2, 1, 128. A primeira dimensão 2 são as camadas do LSTM bidirecional, forward mais backward. A segunda dimensão 1 é o batch size, processamos um canal de áudio por vez. A terceira dimensão 128 são as unidades ocultas por camada. Para criar e atualizar esse tensor via API Java e Kotlin, é mais prático achatar o shape em um único float array de 256 elementos, e reconstruir o shape na hora de criar o tensor. O campo private var state começa com todos zeros o estado inicial sem memória de uma nova sessão de áudio. O bloco init carrega o modelo de assets e cria a seção ONNX. Esse é o mesmo padrão de carregamento via bytes que a lição 8 cobre. A diferença em relação ao Whisper é que não há tratamento de erro de arquivo não encontrado. Se Celero, VAD,
v5.onex não estiver em assets, o app crasha no init. Isso é intencional, é um bug de build, não um estado recuperável em runtime. O context.assets.open retorna um input stream. O .use com it. Read bytes lê todos os bytes e fecha o stream automaticamente. O nf.createSession com os bytes cria o grafo onX em memória nativa. O authEnvironment.getEnvironment é um singleton na mesma instância pode ser compartilhada com o Whisper Local Service. Na prática, Celero VAD e Whisper Local Service criam suas próprias referências via getEnvironment, mas o auth garante que só existe um ambiente por processo. Então a gente usa o mesmo ambiente do ONX para as duas redes neurais, a do Whisper, que é transcrição, e do Celero VAD, que é silêncio e áudio. Engraçado esse daqui, agora esse daqui ficou colorido, mas tem coisa que está sem cor aqui, né? A primeira linha do process é a normalização das amostras. Val input igual a float array de samples.size com lambda samples de it dividido por 32.700 e 68.0f. A lição 8 explica por que dividir por 32.760 e 8.0f. O audio record captura PCM de 16 bits com sinal tipo short, intervalo de -30 e 2.760 e 8A mais 30 e 2.767. O Celero VAD espera floats em -1.0f a mais 1.0f. Dividir pelo valor absoluto máximo de um short faz essa normalização. O construtor float array de tamanho com lambda inicializador cria o array e já preenche cada posição sem alocar um array intermediário. O acesso pelo índice it é a posição atual do array. Sendo construído o lambda recebe o índice e retorna o valor para aquela posição. E a gente já viu esses exemplos em outros slides, né? Vamos pular. O process cria 3 tensores de entrada. O input tensor com onceTensor.createTensor recebendo env, floatBuffer.wrap de input e shapeLongArrayOf de input.size.toLong. O state tensor com floatBuffer.wrap de state.copyOf e shapeLongArrayOf de 2, 1, 128. E o SariTensor com longBuffer.wrap de LongArrayOf de sample, rate.toLong e shapeLongArrayOf de 1. O contrato do modelo define 3 entradas. Input com shape 1 por 512 e tipo float 32. State com shape 2 por 1% e 28 e tipo float 32. E SR com shape 1 e tipo in60 e 4 com valor 16.000. Por que state.copyOf? O floatBuffer.wrap cria um buffer que aponta para o array original sem cópia. Se o auth modificasse o conteúdo do buffer durante a inferência, state seria corrompido antes de ser atualizado com state_n. O copyof garante que o tensor usa uma cópia defensiva, e state permanece intacto até a atualização explícita no bloco use. Por que longbuffer para SR? O modelo ONGNX declara SR como in64. Em Java e Kotlin, in64 mapeia para long. Sample. Rate é um int, o ponto toLong. Faz a conversão antes de criar o buffer. Então aqui a gente já viu quem estava fazendo programação defensiva em outros vídeos, né? Acaba gastando uns 30 KB por segundo a mais, né? Mas é mais seguro do que você ter essa variável modificada e ter efeito colateral. Daria para fazer uns testes a mais e ver se dá para tirar isso daqui, né? Mas eu não gosto de arriscar nesse tipo de operação barata assim. O session.run recebe um map de string para onexValue, com os nomes que o modelo Onex declara como entradas. O resultado também é um map pelo nome de saída. Então aqui ele está fazendo a chamada para a rede neural, né? Ele criou uma seção dizendo qual modelo que vai ser usado, os parâmetros e tudo mais. Aí ele vai passar os parâmetros de entrada, e isso daqui vai rodar a rede neural, e ele vai pegar a saída, e ele vai pegar ele vai fazer com a saída aqui, né? Que saiu a probabilidade de ser voz ou não, o estado do tensor que vai passar para a próxima rodada, né? E tudo mais. O bloco try com finally garante que os tensores de entrada são fechados,
mesmo se a inferência lançar exceção. O uso do ponto use no result fecha as saídas automaticamente. O modelo tem duas saídas, output e state n. Para extrair o output, result.get de output.get retorna um optional Geonx value. O primeiro .get acessa o mapa. O segundo desempacota o optional. O cast para onch tensor dá acesso ao ponto value. O output tem shape 1 por 1, um único float. O valor é do tipo array de float array no Java. Então, array de float array, índice 0. Índice 0 acessa o único elemento à probabilidade. Isso completa a parte de extração do output. A extração do state n e a atualização do estado interno são vistas no próximo slide. Isso aqui é bem legal, quando eu vi a IA programando, vários momentos ela pegava os objetos, decompilava eles assim para olhar qual que era o formato da entrada e da saída. Eu vi em vários momentos ela usando, pegando, abrindo esses projetos e abrindo eles para inspecionar os parâmetros assim. Foi bem bizarro. Porque às vezes a gente faz por tentativa e erro, né? Se a documentação... O que acontece? Geralmente você não tem documentação atualizada. Você baixa um projeto, você vai procurar tutoriais, documentação, são de várias versões misturadas, você fica sofrendo para achar, né? E aí você vai por tentativa e erro, você põe um breakpoint, vai analisando a variável na mão ali, e a IA, ela tem o jeito dela de fazer, né? O state n tem shape 2 por 1% e 28. O ORT materializa isso como array de float array em Java, array externo de tamanho 2 para as camadas, array do meio de tamanho 1 para o batch, array interno de tamanho 128 para as unidades. O loop aninhado percorre os 2 vezes 128 igual a 256 floats e os copia para state no mesmo índice em que serão usados no próximo state tensor. Isso garante que o estado do LSTM é propagado corretamente de um frame para o próximo à memória temporal, que permite ao modelo distinguir fala contínua de um ruído isolado. A tabela mostra o que state contém antes do process, durante o session.run e depois do loop. Antes do process, state contém o estado do frame anterior, ou 0 se reset foi chamado. Durante o session.run, o state tensor usa a cópia defensiva de state via copy-off, state permanece inalterado. Depois do loop, state recebe os valores de state n e está pronto para o próximo frame. O diagrama ao lado mostra o fluxo completo do process, do short array até o retorno do float para a VAD state machine. Então aqui basicamente é o loop da rede neural, né? Porque a rede do VAD, na hora que você põe a entrada, você põe o áudio atual, mas tem que passar o estado anterior. Veja esse loop aqui. Que o estado anterior vai ajudar a definir o próximo resultado, né? É aquelas coisas de rede neural, de feedback, feed forward, tudo mais lá. O process retorna um float entre 0.0 e 1.0, a probabilidade estimada de que o frame contém fala. Valores próximos de 1 indicam fala com alta confiança. Valores próximos de 0 indicam silêncio. Esse float alimenta a VAD State Machine da lição 11, que usa os limiares 0.30 para onset e 0.25 para offset, com min speech ems e redemption ems para converter a sequência de probabilidades em eventos discretos. O Celero entrega números. A máquina de estados interpreta padrões. Sobre performance. Uma inferência de 32 milissegundos leva tipicamente de 1 a 8 milissegundos em dispositivos ARM. O orçamento é 32 milissegundos por frame. O Celero VAD pode rodar na 2 milissegundos por frame. ARM. O orçamento é 32 milissegundos por frame. O Celero VAD pode rodar na main thread, sem risco de ANR. O Whisper Local Service leva segundos por transcrição e exige dispatchers.default. Essa simetria é intencional na arquitetura do app. Então, olha que interessante. 1 segundo tem 1000 milissegundos. Então, o Android deve ser mais ou menos na faixa de quase uns 30 frames por segundo. Um pouco mais, um pouco menos. Porque ele está dizendo que você tem 32 milissegundos para calcular um frame, né? E
Poderia rodar na main thread, acho que até algumas partes deles rodam, eu não lembro se roda no dispatchers. Tem lá que tem que ver como que é feita a inferência. Acho que é na main thread mesmo que roda. Só que o Whisper não, o Whisper é mais demorado, né? Para ele transcrever ali 30 segundos de fala, talvez ele gaste 1 segundo, que é rápido, mas é 1000 milissegundos, né? E esse daqui é muito rápido. Então, uma rede neural é interessante que, por mais que ela gaste um tanto relativo de memória, tenha um processamento intenso, ele ainda, como ele está rodando em memória RAM e tal, não está no disco, né? Ele ainda é muito rápido, né? Tipo, 8 milissegundos é muito rápido. Pode chegar até 3 milissegundos. O reset zera o estado oculto com state igual a novo float array de state, size. Quando chamar reset? No fim de uma sessão de gravação, antes de iniciar a próxima. Em uma pausa longa no áudio de mais de 1 segundo, de forma opcional, para evitar que contexto antigo influencie nova fala. E obrigatoriamente na troca de microfone ou sample rate. O close libera a ORT session, o grafo ONC carregado em memória nativa. O ORT environment é singleton e não deve ser fechado aqui, pois outros componentes podem usar. Low. O close é chamado explicitamente pelo Recording Service in OneDestroy, resumindo os conceitos da lição. Assets. Arquivos de 1 megabyte no APK, sempre disponíveis via context.assets.open. State. Size igual a 256 é 2 vezes 1 vezes 128 do LSTM achatado em float array zeros no início da sessão. Aqui é interessante porque é uma matriz, só que ele aloca achatado como um array 256, e aí ele tem uma lógica que ele quebra ela para uma matriz. State.copyoff é a cópia defensiva antes de criar o state tensor, garante que state não é modificado durante o session.run. A divisão por 32.768.0f normaliza PCM16 para menos 1.0f a mais 1.0f. Array de float array é o shape 1 por 1 do output materializado pelo ORT acesso com índice 00. Array de float array é o shape 2 por 1% e 28 do state n loop aninhado para achatar em state. Performance é de 1 a 8 milissegundos por frame de 30 e 2 milissegundos seguro na main thread. E reset zera o estado entre sessões, obrigatório para evitar memória de áudio anterior. Então essa foi a lição, né? Ela fica em conjunto com a lição 11, que foi bem explicativa, que eu pedi para a IA expandir, né? Para não ficar tão perdido. Então lembrando aqui, eu não estou mostrando o código completo, ficando indo de uma classe para outra, mas discutindo a arquitetura, os pontos de dores, né? E então, assim, como eu falo nos outros vídeos, se alguém quiser, eu vendo o código-fonte, né? Mas eu estou mais aqui discutindo as ideias e o código-fonte completo, ele tá fechadinho, guardado as 7 chaves ainda, né? Ele ainda é muito útil para mim para outras coisas. Então vamos para a próxima lição. Muito obrigado.